do culto jovem, Davi é uma das melhores retratações da Bíblia. Para nós jovens, aprendemos algumas lições com ele. A gente consegue dividir a história de Davi em 3 partes. Primeiro, ele era um jovem escolhido por Deus. Segundo, ele era um jovem que tinha experiências com Deus. E terceiro, ele foi um jovem cheio do Espírito Santo. Ele era um jovem escolhido, um jovem que teve experiências com Deus e um jovem que era cheio do Espírito Santo. Porém, Deus não escolheu Davi por ele ser um jovem ou fraco. Deus escolheu Davi para lutar uma guerra, para batalhar. E essa questão, por que Davi enfrentou Golias? Tudo começa 300 anos atrás, quando Deus mandou Josué exterminar as terras de Gad, Gaza e Asdod. Essas terras, ele não exterminou, não destruiu essas terras, e Golias veio justamente de Gad. Mas tudo o que Davi enfrentou foi por causa de Israel não ter derrotado o inimigo do passado. E sempre que Deus nos manda fazer algo, nós temos 2 questões. Primeiro, ou nós nos livramos delas hoje, ou ela se tornará um gigante para nós amanhã. Então, Davi estava rodeado de um gigante que ele não teve culpa de enfrentar, mas por Israel não ter exterminado ele. E ele estava rodeado de pessoas, e a visão de Davi era diferente, porque nem sempre as pessoas que estão com você vão ter a mesma visão que você tem. Mas as pessoas querem crescer, querem ter um nível espiritual maior, querem vencer algo na vida, mas elas não querem descer a montanha. Golias, ele não simplesmente queria um homem, mas ele disse: eu quero um homem que desça. E Deus está à procura de um jovem que venha lutar as guerras, mas também que desça em oração. E as pessoas querem vencer, mas ficam na zona de conforto. E você não vai vencer, porque você não faz nada para vencer. Segundo, ele tinha experiências com Deus. Deus escolheu Davi, não porque ele era pequeno, mas para lutar uma guerra. E nós, cada um de nós, temos o nosso Golias. E nós sabemos quem ele é, conhecemos a sua voz, e sabemos que ele é uma pessoa intimidadora para nós. Davi, ele só venceu Golias porque na mente dele ele já teria vencido. Quando Davi desceu o vale, as pessoas acharam que Davi estava indo despreparado. Mas Davi teve experiências com Deus, onde ninguém sabia. Davi só venceu porque na mente dele ele já estava vencido, já tinha vencido. A questão não é que você é fraco, mas é porque a tua mente vai fazer a diferença. Tem muita gente perdendo guerras porque na mente dela ela já perdeu. E terceira coisa, todos falavam de Golias e Davi não. Davi não falava de Golias. Davi só falava do Deus de Israel. E veja quantas vezes Davi fala de Golias no texto. Praticamente nenhuma. E quando ele se refere a Golias, esse filisteu. E quantas vezes ele fala de Deus? Ou seja, quantas vezes nós estamos falando de Golias, problema, ou de Deus, solução? E daí, quando ele vai enfrentar Saul, o entrega a sua armadura. E a Bíblia diz que a vida dele trava, não consegue andar. Mas em 2 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que Jonatas entregou as suas armas para Davi e ele venceu várias batalhas. Aqui está a diferença. Dependente ou independente da aliança ou comunhão que eu faço com alguém, a minha vida pode travar ou fluir. Com quem você tem feito amizades? Com quem você tem se relacionado? A sua vida vai para frente ou trava? Mas Davi falava